Hoje eu quero começar te lembrando de uma verdade que pode incomodar no primeiro momento, mas que também pode libertar como poucas coisas conseguem. Há uma parte da sua vida que foi marcada por dores, atrasos, limitações, influências, perdas e circunstâncias que você não escolheu. Isso é real. Isso precisa ser respeitado. Mas existe outra parte, talvez a mais decisiva de todas, que começa no instante em que você entende que não pode continuar entregando a outras forças o comando total da sua história. E é exatamente por isso que essa frase é tão poderosa. Você é o senhor do seu destino e o capitão da sua alma. Talvez você já tenha ouvido isso antes e tenha achado bonito. Talvez tenha sentido força nessa frase. Mas hoje eu quero te convidar a ir além da beleza dela. Porque isso aqui não é só uma frase inspiradora. Isso aqui é uma convocação. É um chamado à responsabilidade interior. É um choque de consciência. Porque enquanto a pessoa não assume minimamente o governo de si mesma, ela até sonha, até deseja, até reclama, até pede mudança, mas continua vivendo como se o volante da própria vida estivesse sempre nas mãos de algo externo. Então, fica comigo até o final, porque o que vamos conversar hoje não é para quem quer só uma motivação rápida, é para quem quer entender o que realmente significa começar a retomar o comando da própria mente, da própria postura e do próprio futuro. E antes de mergulhar nisso, eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez. Obrigado por clicar, por voltar, por separar esse tempo para alimentar sua mente com algo que pode te fortalecer. Se esse canal tem falado com você, já deixa o like, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente não vem só para ouvir palavras bonitas. A gente vem para alinhar mente, fé, direção e postura. Agora presta muita atenção. Quando dizemos que você é o senhor do seu destino e o capitão da sua alma, isso não significa negar que existam injustiças, dificuldades, fases duras, circunstâncias pesadas ou fatores que fogem ao seu controle. Não significa fingir que tudo depende unicamente de você, como se a vida fosse simples. Não. O que essa frase está dizendo é algo mais profundo. Mesmo que você não controle tudo o que acontece, existe uma parte decisiva da sua existência que depende da forma como você responde, interpreta, sustenta, decide e se posiciona diante do que acontece. E isso muda tudo. Porque enquanto a pessoa acredita que a vida dela está completamente nas mãos dos outros, do passado, do ambiente, da sorte, do medo, do humor do dia, do que disseram sobre ela, do que fizeram com ela, ela se enfraquece por dentro. Passa a viver reagindo. Passa a viver sendo empurrada. Passa a viver como alguém que sempre espera uma força externa dizer quando pode começar, quando pode crescer, quando pode mudar. E Napoleon Hill entendia muito bem que ninguém constrói algo sólido vivendo assim. Em construção de uma nova vida, começa quando a pessoa entende que precisa retomar a autoridade sobre o próprio interior. Porque o destino, antes de se manifestar por fora, é influenciado pelo governo que você estabelece por dentro. Muita gente quer mudar de vida, mas ainda não quer assumir plenamente a responsabilidade de governar a própria mente. Quer prosperidade, mas continua permitindo que qualquer pensamento negativo sente no trono da consciência. Quer paz, mas continua entregando o dia inteiro às emoções mais desorganizadas. Quer direção, mas ainda deixa o próprio tempo ser sequestrado por distrações, impulsos, atrasos e hábitos que enfraquecem. Quer uma nova fase, mas ainda não se tornou capitão nem da própria rotina, nem da própria linguagem, nem da própria energia. E é aqui que essa frase deixa de ser poética e se torna prática. Ser o senhor do seu destino não significa controlar o mundo. Significa não abandonar completamente a sua posição interior. Significa não deixar que toda dor vire identidade.
Significa não permitir que todo atraso se torne sentença. Significa não aceitar que o caos externo tenha autoridade automática para governar sua alma. Ser o capitão da sua alma é isso, é não entregar o leme do seu interior para qualquer vento, é continuar escolhendo direção mesmo quando o mar está agitado. Quero abrir aqui um parêntese breve. Se esse tipo de conteúdo fala com você de uma forma mais profunda, existe uma área de membros feita com muito carinho para quem quer fortalecer a mente, amadurecer a fé e sustentar uma mudança com mais constância. É um espaço para quem sente que não precisa só de motivação momentânea, mas de ambiente certo para consolidar uma nova fase. Voltando ao centro da conversa. Uma das maiores fraquezas humanas é terceirizar demais a própria responsabilidade interior. É sempre encontrar um culpado externo para justificar a paralisia interna. Claro que existem influências reais, claro que existem feridas reais, claro que existem fases muito difíceis. Mas Hill nos confronta com uma verdade indispensável. Em algum ponto da jornada, você vai ter que decidir se continuará sendo apenas produto do que viveu ou se começará a se tornar autor daquilo que constrói daqui para frente. E esse ponto é decisivo. Porque enquanto você se vê apenas como alguém a quem as coisas acontecem, sua energia fica quase toda presa na reação. Mas quando começa a entender que ainda existe em você capacidade de decisão, de interpretação, de reconstrução, de foco e de reposicionamento, algo muda. Você talvez ainda não consiga controlar o cenário inteiro, mas começa a governar melhor a própria postura dentro dele. E isso, com o tempo, reorganiza muito mais coisa do que parece. Napoleon Hill falava muito sobre pensamento dominante, propósito definido, autossugestão, decisão e persistência. Tudo isso aponta para a mesma direção. A mente humana precisa de comando, precisa de governo, precisa de direção consciente. Se você não assume esse papel, outras forças assumem. O medo assume, a opinião dos outros assume, a dor antiga assume, a comparação assume, a escassez assume, a procrastinação assume, o caos assume. E então a pessoa passa a viver como alguém puxado por correntes invisíveis, sem perceber que já cedeu espaço demais dentro de si. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Quem tem governado sua alma ultimamente? Sua consciência tem sido conduzida por visão ou por medo? Por direção ou por impulso? Por verdade ou por narrativa antiga? Porque essa pergunta muda tudo. Às vezes o problema não é apenas o que está acontecendo ao redor. Às vezes, o maior problema é que você já não está mais ocupando com firmeza o lugar de governo dentro de si. Comenta aqui embaixo, se fizer sentido para você. Em que área da sua vida você sente que precisa retomar o comando? E se você quiser aplicar esse conteúdo de forma prática, eu preparei um plano de 21 dias que está na descrição. É para quem quer sair só da reflexão e começar uma mudança mais concreta, disciplinada e consciente. Existe ainda algo muito profundo nessa frase. Ela não está dizendo apenas que você pode escolher entre coisas simples do dia a dia. Ela está dizendo que existe uma dignidade espiritual em não se abandonar por dentro, em não deixar que a alma fique à deriva, em não permitir que todo sentimento do momento vire lei, em não deixar que o passado tenha a palavra final, em não aceitar que a sua identidade seja definida apenas pelas piores fases que você viveu. Ser o capitão da própria alma é, muitas vezes, um trabalho silencioso. É escolher vigiar melhor os pensamentos. É interromper frases de derrota antes que virem programação. É não falar consigo mesmo como inimigo. É aprender a se reorganizar depois de dias ruins. É continuar firme, sem precisar parecer forte o tempo todo. É entender que comando interior não significa dureza vazia, mas constância lúcida.
E ser o senhor do próprio destino também não significa arrogância. Não significa achar que não precisa de Deus, de ajuda, de orientação ou de processo. Pelo contrário, significa honrar os recursos recebidos e parar de viver como se estivesse completamente impotente diante da própria história. Significa reconhecer que há coisas que você precisa entregar em oração, sim, mas também há coisas que você não pode continuar terceirizando. Há decisões que ninguém vai tomar por você. Há hábitos que ninguém vai abandonar por você. Há palavras que ninguém vai vigiar por você. Há reconstruções internas que exigem a sua participação consciente. Talvez por isso tanta gente continue travada, não porque não queira crescer, mas porque ainda não assumiu de verdade a posição interior necessária para sustentar crescimento. Continua esperando sentir mais força antes de começar a agir com mais governo. Continua esperando o mundo mudar antes de reorganizar a alma. Continua esperando um sinal externo dar permissão para aquilo que já deveria estar sendo tratado com seriedade por dentro. Napoleon Hill entendia que a mente sem direção vira campo de invasão. E isso é muito forte, porque mostra que, se você não ocupa o seu interior com propósito, verdade e comando, outras coisas ocupam. E essas outras coisas raramente te conduzem para uma vida maior. Elas te puxam para o automático, para a repetição, para a reação, para a desculpa, para a oscilação, para a sensação de que nunca há controle algum. Mas quando essa chave vira, a vida começa a responder de outra forma. Não porque tudo fica fácil, mas porque você deixa de ser completamente levado por tudo. Você passa a escolher mais, a observar melhor, a recusar certas narrativas, a construir com mais intenção, a proteger melhor a própria energia, a não se abandonar nos dias ruins, a não transformar cada tropeço em identidade, a não tratar a própria alma como território sem governo. Talvez a sua nova fase comece exatamente aqui, no instante em que você percebe que não pode mais viver internamente à deriva, no instante em que decide falar consigo mesmo com mais autoridade, no instante em que para de chamar de meu jeito aquilo que já se tornou prisão, no instante em que deixa de usar o passado como autorização permanente para a desordem, no instante em que começa a ocupar o seu próprio interior com mais presença, mais verdade e mais responsabilidade. No fim, essa frase carrega um chamado poderoso. Você é o senhor do seu destino e o capitão da sua alma. Isso significa que ainda existe em você uma autoridade que talvez tenha sido esquecida, enfraquecida ou terceirizada, mas não foi anulada. Existe em você a capacidade de voltar a governar pensamentos, escolhas, padrões, palavras e direção. E mesmo que o processo seja gradual, é justamente aí que grandes viradas começam. Não quando o mundo se curva primeiro, mas quando a alma deixa de viver sem comando. Se esse conteúdo falou com você, curta, compartilhe e comenta aqui embaixo. Eu vou retomar o comando da minha alma. E para quem quer aprofundar esse processo com mais prática e direção, o plano de 21 dias está na descrição. E meu convite final, com carinho e sinceridade, é este. Venha para a área de membros se você sente que precisa de continuidade, profundidade e ambiente certo para sustentar o que está sendo reconstruído dentro de você. Porque talvez o seu destino não esteja pedindo apenas mais esperança. Talvez esteja pedindo que você volte a assumir com verdade o leme da sua própria alma.